causa dessa pedra angular de esquina, é por causa desse trabalho de passado esses 32 anos, só tem uma explicação por que isso acontece. É por causa da firmeza dessa pedra. É esta pedra em que a igreja está fundamentada, que sustenta a igreja por anos e anos e anos. E sempre vencendo adversidades, sempre vencendo lutas. Esse texto aqui foi falado em um momento de dor. Pedro estava sendo maltratado pelos algozes da igreja, porque a igreja venceu até aqui, mas nunca deixou de ter inimigos. A igreja nunca deixou de ter opositores. A igreja é o grupo social mais hostilizado do mundo, mas também é o grupo mais vencedor do mundo. A igreja só sofre derrota quando uma geração interrompe a transmissão dos princípios cristãos para outra geração. Quando um grupo de famílias encerram a transmissão dos princípios cristãos para seus filhos, e esses filhos por algum motivo também não têm o que passar porque não receberam, interrompem isso para seus filhos, e quando isso dura aproximadamente 3 gerações, equiparadamente a 30 anos, 40 anos, dessa repetição de falta de transmissão dos princípios, aí o lugar onde está esta igreja, a igreja acaba, a igreja fecha, a igreja sofre derrotas. Mas quando o povo de Deus crê assim, que Jesus é a pedra angular de esquina, naquela época, quando esse texto foi falado, não existia o que hoje nós temos nas construções civis. A forma com concreto, com cimento, com ferro, para fazer a pedra angular de esquina, para fazer a pedra de onde sai o nível, de onde sai o prumo, de onde sai o alinhamento. Não existia. Essa pedra angular de esquina era procurada até encontrar alguém que cortasse uma rocha, fizesse esse quadro. Por isso que quando Jesus se apresentou como esta pedra angular de esquina, toda a igreja confiou nele, toda a igreja dos seus dias se orientou por esta pedra e por isso foi se tornando cada vez mais vencedores. Isto foi passando para grupos, foi passando para gerações, e a geração que recebeu isso algum tempo atrás passou para o Brasil, e o Brasil foi evangelizado, e por algum tempo atrás esta cidade foi criada, e por um tempo depois este lote foi designado para fazermos esta igreja, e pela graça de Deus, essa pedra angular de esquina foi colocada aqui, foi pregada aqui, foi ensinada aqui, e os homens e mulheres que por aqui passaram antes de muitos dos que estão aqui, passaram esta mensagem de uns para os outros, passaram essa mensagem para as crianças, os jovens cantaram, os anciãos oravam e cantavam também, e isso foi passando de um grupo para outro, e por causa disso nós estamos aqui. 32 anos, apenas 32 anos, que isso vem se repetindo dentro desses 2000 anos que a igreja foi estabelecida. Então, meus irmãos, nós entendemos claramente a razão de estarmos aqui. Nós entendemos claramente o valor de pararmos nossas recreações, nossos trabalhos, nossos passeios,
Não que isso seja pecado, ou que não deva existir isso no meio dos evangélicos, no meio do povo de Deus. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que em meio a toda a nossa vida, em meio a todas nossas atividades, nós não podemos esquecer de alinhar a nossa vida por essa pedra de esquina. Não podemos, porque saibam todos que se nós tivermos a pedra angular de esquina como base da nossa vida, ninguém poderá destruir a igreja do Senhor. Foi ele próprio quem disse. Ele disse: as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque estava fundamentado na rocha. Ninguém venceu Jesus. Ninguém conseguiu derrotar Jesus. Os mais pessimistas, os mais humanos, aqueles que não têm sentimento nenhum de espiritualidade, podem pensar que a morte de Jesus na cruz foi uma derrota, que a morte de Jesus na cruz, ter morrido no meio de dois ladrões, foi uma derrota terrível para Deus e para o mundo evangélico, para o mundo que viesse a crer. Mas, irmãos, isso é falta de informação real. Quando Jesus morreu entre dois ladrões, ele não estava passando um quadro de derrota, ele estava passando um quadro de amor. Morreu entre dois maiores pecadores da época, para mostrar que o amor dele alcança todo tipo de pessoa. E é por isso que nós estamos aqui. Nós passamos esses 32 anos aqui, não é porque desta cidade foram escolhidos os melhores e formamos um time forte para vencer e chegar a esses 32 anos. Não. Nós damos valor, reconhecemos o valor dos irmãos que começaram esse trabalho, dos irmãos que vieram e ficaram aqui esses 30 anos, 32. Nós reconhecemos o valor deles, mas também nós sabemos que não foi por causa de mão humana, não foi por causa de nossa garra, de nossa força, ou porque nós fôssemos os melhores daquela época, que fizemos esse trabalho chegar até aqui. Foi por causa da firmeza da pedra angular de esquina. A pedra angular de esquina é o Senhor Jesus Cristo. A esquina é isto aqui. A esquina nos alinha para lá, nos alinha para cá. A pedra tem essa grossura aqui, nesse caso aqui, e aqui o prumo bate e nos eleva para cima. E quando nós estamos alinhados assim e aprumados assim, nós estamos com condições de viver nesse mundo de forma para Deus e também para o relacionamento uns com os outros. É este alinhamento de uns com os outros que nos dá condições de vencer, de lutar, de nos encontrar, de poder nos reconciliar quando erramos, de poder vencer nossas próprias idiosincrasias e buscar em Deus a condição do perdão para poder viver uns com os outros. Se estamos aqui é porque vencemos lutas. Se estamos aqui é porque vencemos aborrecimento entre um e outro. Nós sabemos que não existe um grupo que se reúna e que não tenha ofensa entre si. Somos humanos e depois que o pecado tomou conta da sociedade e do gênero humano, ninguém tem condição de viver por si mesmo. Só terá condição de ser vitorioso se estiver alinhado e aprumado na pedra de esquina. Agora tem uma verdade imbatível: se estivermos alinhados, ninguém poderá nos vencer. Existe um hino que a igreja canta nos dias atuais,
que é de suprema realidade e verdade. Diz que os leões não pararam a igreja, o Coliseu de Roma não parou a igreja. Quando você pode ir lá hoje, pouca distância do Vaticano, você vai encontrar o Coliseu. Lá você encontra as ruínas que sobraram no Coliseu. E você vê as grades onde os leões eram presos e onde os crentes eram colocados ali. E a toda a galeria onde os grandes ficavam para assistir. E no momento em que se soltavam os leões, os crentes se abraçavam, oravam e eram estraçalhados ali pelos leões famintos. E quem olhava dizia: agora a igreja acaba de ser extinguida, a igreja acaba de morrer. Mas depois subiu outro grupo que cantava, além de dizer que a igreja não foi vencida pelos leões e não temeu o Coliseu, outros cantavam e diziam: não se pode matar um crente, porque a gota de sangue de crente que cai no chão é semente que nasce outros crentes para a glória de Deus. E foi assim que começou, foi assim que a vitória veio. Por isso, irmãos, a melhor realidade que vocês fazem na vida, além de trabalhar, além de estudar, além de investir, de produzir, de enriquecer, nada disso é pecado. Tudo isso faz parte desta vida e deve ser incentivado. Mas uma coisa é preciso saber, que nós não podemos viver aqui somente para trabalhar, somente para enriquecer, porque daqui não levaremos nada. Daqui não levaremos nada quando partirmos, nem mesmo nossa cultura, nem nossos títulos que alcançarmos. Tudo isso fica aqui. Nós precisamos nos organizar de forma que possamos viver aqui nesta vida sem nos esquecer que em primeiro lugar está o reino de Deus. E é preciso entender uma coisa. Se você já entende, é preciso lembrar para nunca se esquecer. Deus não entra na vida de pessoa alguma para ser o segundo. Jesus não entra em nossa vida para ocupar o segundo lugar. Ou Jesus é o primeiro da nossa vida, ou Ele nunca estará em nossa vida. O lugar de Jesus na nossa vida é o primeiro lugar. Primeiro o Senhor, primeiro a glória de Deus, primeiro a adoração a Ele. Isso é tudo para nós. Depois que somos adoradores de Deus, depois disso, o segundo lugar na nossa vida é a nossa família. Aleluia. É a criação dos nossos filhos. O segundo lugar, depois de adoradores a Deus, é o cuidado com a nossa família, é a presença nossa com os nossos filhos, a quem Deus deu a oportunidade de ter netos, a quem Deus deu a oportunidade de ter bisnetos. A melhor coisa que você pode fazer é viver de maneira tal que seus filhos, seus netos e seus bisnetos olhem para você e vejam em você o alinhamento e o prumo da pedra angular de esquina. Que ele possa dizer: meu pai, meu avô, meu bisavô não tem muita riqueza, mas a moral, a fé do meu pai, a fé do meu avô, a fé do meu bisavô me firmou na rocha eterna, e por isso eu serei mais que vencedor. Não vale a pena. Não vale a pena viver nesse mundo se não for dessa forma. Não vale a pena ter a igreja e ter Jesus como motivo de recreação. Não vale a pena vir à igreja no domingo porque não temos outro lugar para ir.
Não, todas as portas do mundo estão abertas para nós. Todas as portas do mundo estão lá escancaradas para quem quiser. Nós estamos aqui adorando a Deus, pelo menos 2 ou 3 dias todas as semanas. Não é porque nós não somos aceitos em lugar nenhum neste mundo, não é porque só a porta dos templos estão abertas para nós, não. Todas as portas do mundo estão abertas para todo mundo que quiser, mas nós somos resultados da nossa escolha. Aquilo que nós escolhemos ser, é isso que nós seremos, e aquilo que nós formos, é isso que vamos transmitir para os nossos filhos, porque ninguém pode dar para o seu filho aquilo que não recebeu. Isso faz a igreja crescer, unida. Igreja não é símbolo de falta de luta. Igreja não é céu. Não, aqui não é o céu. Ao entrarmos na igreja, ao passarmos a fazer parte da igreja, ainda não estamos no céu. Nós estamos aqui nos preparando para ir para o céu. E essa deve ser a nossa maior preocupação. Portanto, meu irmão, quanto mais você descobrir que os seus anos estão acabando, quanto mais você descobrir que a velhice está chegando, quanto mais você descobrir que você não é mais aquele, não é mais aquela, não adianta querer fazer o relógio de Deus retroceder. Não adianta querer fazer as coisas voltarem a acontecer. Não adianta ficar cantando, que saudade dos meus 18 anos. Isso não adianta nada. O que você tem que fazer é o seguinte: você tem que experimentar a sua firmeza, e a cada dia que passa, mais novo ou mais jovem ou mais velho, sacudir o seu corpo e ver se você está firmado na rocha eterna, se você está firmado na pedra angular de esquina, se o vento vem e não te balança. Isto é o cuidado que você precisa ter na sua vida espiritual. Se você fizer assim, se prepare, porque muitas vitórias virão. E você pode pensar, mas já ouvi muita gente falar que crente vai de vitória em vitória, mas também já vi crente ir para o hospital e ser cortado, amputado. Começa a cortar o dedo, depois corta o pé, depois corta a perna, porque a tal da diabetes está consumindo. E já vi crente ir para a cadeira de rodas, já vi crente andar de muleta porque foi amputado, e crente vive dizendo que não sofre derrota, que não sofre perdas, mas é porque crente é enganado. Irmãos amados, não é nada disso. Nossa vida não está firmada naquilo que nós temos. Nossa vida não está firmada naquilo que na verdade nós podemos fazer. Nossa vida está firmada na rocha eterna, na pedra angular de esquina. E com Jesus nós somos tão vitoriosos que enquanto tiver vida, enquanto tiver fôlego de vida em nosso ser, nós estaremos adorando ao Senhor. Esse é o verdadeiro crente vitorioso, é aquele que não poupa a sua voz, mas ele adora a Deus. Se puder gritar, ele grita adorando. Se puder pular, ele pula. Se puder fazer com que sua mão se levante para adorar a Deus, ele faz isso. Mas se não puder gritar, se não puder andar, se não puder fazer movimento algum, enquanto tiver vida, ele estará dizendo: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força. Enquanto eu viver, o Senhor será a minha bandeira. Quero concluir dizendo uma outra
verdade que está aqui nesse mesmo versículo lido. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Essa é uma preocupação. Existem muitos nomes na terra, existem muitas pessoas famosas na terra, existem muitos homens e mulheres famosos. Nunca vivemos uma propagação de famosos como nos nossos dias. Nunca vimos tantas pessoas, homens e mulheres, aparecerem com declarações de riqueza, multimilionários, bilionários. Nunca vimos pessoas com tanta fama como nos nossos dias, porque nunca tivemos tanta facilidade de ter na ponta dos dedos a informação que nós quisermos. Nunca tivemos tanta facilidade de, com 2, 3 cliques e com um certo conhecimento, tomar informações maravilhosas deste mundo, diante de tantas pessoas que venceram na vida. Nunca tivemos tanta facilidade como temos hoje. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: não se esqueçam disso. O homem pode crescer, o homem pode enriquecer, o homem pode estudar, o homem pode criar alguma coisa, mas é preciso que se saiba: debaixo do céu não existe nenhum outro nome que possa salvar. Só o nome de Jesus, só o nome de Jesus salva, só o nome de Jesus exalta, só o nome de Jesus perdoa, só o nome de Jesus purifica, só o nome de Jesus tira o preso da cadeia e muda este preso. O nome de Jesus faz casamento ser reconciliado, o nome de Jesus faz filhos voltar aos seus pais. O nome de Jesus é o único que faz o homem viver aqui para a glória de Deus. Quero concluir agora. Richard Miller, escritor do livro Torturado por Amor a Cristo, passou muitos anos na cadeia. E 12 destes anos que ele passou na cadeia, na antiga União Soviética, foi em um lugar com um teto tão baixo. Ele tinha mais ou menos 1,90 m, mas o teto tinha aproximadamente 1,70 m. Então, perto da cadeia onde ele passou 12 anos, não dava para ele levantar a coluna dele. Se ele quisesse esticar a coluna, teria que fazer deitado no chão. Ele não tinha lugar suficiente para levantar. Lá ele ficou 12 anos. Mas lá ele teve algumas experiências. E uma das experiências que ele cita nesse seu livro é que um velho, um ancião, só vivia cantando, preso já há muitos anos, mas ele estava sempre cantando. E os algozes soldados daquela época resolveram fazer com que aquele velho deixasse de cantar. Eles não estavam mais suportando aquele velho cantando sempre a mesma coisa, de manhã, de tarde, de noite, e começaram a maltratar aquele velho, e batia, fazia sangrar, e o velho continuava cantando. E um dia eles perceberam que o velho estava estirado, já quase morto, porque o objetivo deles era fazer com que aquele homem parasse de cantar louvores a Deus. Eles não suportavam aquilo, então eles colocaram o ouvido no peito daquele homem já quase morto, e pensando que ele estava morto, agora não podia mais cantar, mas ele não havia morrido ainda, apenas perdeu a força para falar, perdeu a força até para abrir os olhos. Mas quando eles escutaram, eles ouviram o mesmo hino que o velho cantava quando podia. Ele estava solfejando na mente bem baixinho o mesmo hino, adorando ao Senhor, enquanto tinha vozes
estava cantando e adorando ao Senhor. Isso porque quem firma os pés na rocha eterna, quem firma os pés na pedra angular de esquina, não tem derrota. Não precisa você pensar que as drogas são mais fortes do que Jesus. As drogas só trazem derrota para aqueles que as escolhem nesta vida. Você é fruto da sua escolha. Se você escolhe droga qualquer que seja, você vai sofrer muito e poderá ter sua vida encurtada aqui. Mas se você escolhe Jesus como Senhor da sua vida, com a firmeza da sua rocha, se prepare, porque ninguém pode lhe impedir de adorar o Senhor. E tem mais, quando você morrer em comunhão com o Senhor, ao tocar da última trombeta, ao falar da voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aí sim tragada foi a morte pela vitória, e aí você ouvirá somente o Senhor dizer: bem está, filho meu, bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você teve 80 anos de vida, foi muito pouco. Se você teve 100 anos de vida, foi muito pouco. Entra na glória eterna do teu Pai, criada desde a fundação dos séculos, para todos aqueles que firmaram seus pés na pedra angular de esquina. Que Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. Vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia. São 32 anos de luta e de vitória, de poder de Deus nessa casa. E glorificamos o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa. Que palavra vinda do céu para nós. E hoje eu peguei duas coisas. Por mais que seja culto festivo,